Graças a Deus. Povo de Deus, mais uma vez convosco, Pastor Celso Chagas, para juntos adorarmos e exaltarmos o santo nome do Senhor. Nesta oportunidade, quero te agradecer a você, meu irmão, meu amigo, que está inscrito no canal, que tem assistido os vídeos, que tem compartilhado, que tem dado aquele joinha. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Vamos à luta e nos ajude a divulgar a palavra de Deus e a crescermos, levando avante esta missão a qual Deus me confiou de levar o Evangelho. Você tem sido companheiro de batalha, meu irmão, minha irmã, que está me ajudando a divulgar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, porque Deus é bom e Ele é dono da bênção, dono do céu e da terra, e está lá nos céus, pronto para abençoar aquele que nele crê. Glória seja dada ao seu santo nome. A Bíblia Sagrada nos diz no livro, a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22 a 24, diz a palavra do nosso Mestre, Senhor e Rei. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória seja dada ao eterno nome do Senhor Jesus. Ao olharmos para a Bíblia Sagrada, esse livro sagrado, esse livro ao qual nos apegamos e fazemos questão de tê-lo em mãos, e eu afirmo, tenho por regra de fé e governo. Livro este que não se cansa de ler. Livro que tem a sua palavra nova a qualquer instante. Não foi escrito somente para o povo de 2000 anos, 3000 anos passados. A cada dia que se lê, a Bíblia Sagrada está a nos falar, a nos instruir, a nos corrigir, a nos ensinar cada vez mais o caminho para os céus, e a soberania de Deus tem sido notável sobre as nossas vidas. Dessa vez o apóstolo São Paulo, a instruir aos seus filhos na fé, ao povo ao qual ele tivera o privilégio de levar-lhes o evangelho da palavra de Deus. E ao mostrar-lhes naquele mundo pagão, naquela cidade tão corrompida, naquela cidade onde não se levava a sério os compromissos com Deus, aonde havia uma depravação total, uma prostituição desenfreada, uma idolatria monstruosa. Mas naquele lugar Paulo chega e prega o Evangelho. E o Evangelho de Cristo começa ali a criar raízes nos corações daqueles que creem. E muitos agora começam a abandonar as suas velhas práticas e a chegarem-se para Deus, ao ouvirem a instrução da palavra e ao serem agora moldados em uma nova formalidade de vida, em um novo ponto de vista, em uma nova forma de adoração e de comunhão para com Deus. Paulo reúne ali um povo e os instrui e passa em torno de 1 ano e 6 meses naquela cidade. O povo agora, ao chegando-se para ele, e ele instruindo verazmente na sua palavra,
e a dizer: olha, outrora era de uma forma, mas agora é de outra. Ó povo da cidade de Corinto, ouça a palavra do Senhor, e mostrando para ele com fundamento básico, não estribado na sabedoria humana, mas sim no poder e na palavra de Deus. Pois ele sabia que estava ali, em território grego, os gregos que buscavam sinal, ou melhor, sabedoria, assim como o judeu buscava o sinal. Todo judeu era apegado a sinais, para saber se Deus estava com ele, se o homem era de Deus ou não. Certa vez chegaram a eles para Jesus e disseram, mesmo vendo muitas maravilhas feitas pelo Senhor, diz: olha, faz um sinal para nós, para que nós possamos saber se tu é verdadeiramente de Deus. Eles já tinham visto Jesus curar o homem da mão mirrada. Eles já tinham visto Jesus multiplicar pão e peixe. Já tinham visto cegos enxergar, mas eles não queriam dar crédito. Olha, nós vamos insistir, vamos dizer a ele que faça perante nós, sobre a nossa ordem. Olha, tu é de Deus, então faz um sinal aí. Faz um milagre aí. Faz alguma coisa para que nós possamos acreditar no Senhor. Jesus olha para eles e diz: olha, para vocês não tem sinal a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. Do jeito que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. A forma que Jonas foi vomitado na praia, assim o Filho do Homem, o Cristo, será ressuscitado ao 3º dia e anunciará o Evangelho provando que é o Senhor dos Senhores. Os judeus não desistiam de buscar sinal. E sempre vamos ver se esse homem, se essa mulher pertence a Deus, desde que possa fazer um milagre, um sinal perante nós. E quando os sinais vinham, eles não acreditavam, porque estavam endurecidos, não aceitando que Jesus Cristo era aquele que havia de vir. Agora, Paulo, ao pregar para esse povo que era um misto de judeu e de grego, todos, olha, os judeus buscam sinal. E os gregos buscam sabedoria. Os gregos estão estribados na sabedoria humana, pois era a terra da filosofia, aonde, na cidade de Atenas e em toda a Grécia, aonde viveu os grandes mestres da filosofia, aonde ali se fala em Platão, em Sócrates, em Aristóteles e quantos outros. Mas Paulo diz: olha, eu não vim aqui estribado na sabedoria humana, eu não vim aqui falar da sabedoria humana, porque aquele que está buscando sinal, ou aquele que está buscando sabedoria, não poderá compreender a dimensão da mensagem que eu vos transmito. Eu não vim aqui falar outra coisa senão a Cristo e este crucificado, porque aquilo que é loucura para os gregos, aquilo que é loucura para o judeu, aquilo que não se consegue entender com a mentalidade humana, é isso que eu vos anuncio: a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, louvado seja o seu santo nome. E Cristo, ao mostrar a eles a sua palavra, e a dizer a eles com firmeza, dizendo: olha, lá no capítulo de número 30, para nós foi eleito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, louvado seja Deus. Isto só se encontra em Jesus Cristo. Isso daí, os sinais que os judeus buscavam, não poderia lhes dar. Toda base filosófica, por mais inteligente que o homem seja, não poderá nem explicar, nem dimensionar o tamanho da soberania de Deus. Não haverá possibilidade de mostrar ao homem a sabedoria divina. Não haverá possibilidade de mostrar ao homem um céu para o homem viver, para que o homem tenha então com Deus comunhão. A única possibilidade de reconectar o homem com Deus é Jesus Cristo e este crucificado. Não é qualquer um tipo de Cristo, mas é aquele que veio
aquele que deu a vida no madeiro, aquele que derramou sua última gota de sangue, aquele que disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É esse o Mestre, é esse o Rei, é este o Senhor, a qual nós temos o prazer de anunciar. Aquele que tem a capacidade de pegar o homem mais vil pecador, por mais miserável que seja, e dar a ele a transformação de vida, dar a ele a condição de caminhar com o Senhor, dar a ele a condição de perdoar, de amar o próximo e de viver em novidade de vida. É esse o Cristo o qual amamos, é esse o qual adoramos, é esse o qual servimos, e nós temos o prazer de ter a sua palavra por regra de fé e governo. Você, meu irmão, que possa estar um tanto afastado, ou um tanto contencioso, ou um tanto chegado como estava o povo de Corintos, a idolatrar certos irmãos, certos obreiros, certos líderes, certos astros e estrelas. Naquele momento, Paulo, ao repreendê-los nesta mesma epístola, no início diz assim: olha, vocês estão tendo contenda entre vós, mas por que razão? Se o alvo é Cristo e esse crucificado. Mas o está dizendo: eu sirvo a Deus, mas eu acompanho Apolo, porque Apolo é eloquente, porque Apolo veio de Alexandria, porque Apolo, ele fala com desenvoltura, ele é muito sábio intelectual. Levanta-se outro e diz: mas eu estou com Paulo. Paulo é doutor da lei, Paulo fala diversos idiomas, Paulo é um cara apto para nos anunciar a grandeza do Evangelho. É um mestre inigualável, é um cátedra sem defeito. Outro diz: olha, eu estou com o Pedrão, o meu líder, o meu pastor é o Pedro, porque Pedro, ele tem um vozeirão inigualável. Olha, nós podemos notar que em Atos 2, Pedro pregou um discurso sem microfone, não tinha um trio elétrico, não tinha coisíssima nenhuma, e ele pregou para a multidão, e só os que se renderam ao Senhor foram 3.000 almas, e um outro sermão quase 5.000. Não tem orador melhor que o Pedrão, eu estou com ele. E outro diz: não, mas eu não estou com nenhum destes, eu estou com Cristo, o meu alvo é Cristo, eu só creio nele, é ele que é perdoador, eu posso fazer o que eu quiser, e ele pode me perdoar, não deu satisfações a ninguém, então eu com Cristo estou muito bem. Paulo os repreende dizendo: olha, Paulo foi crucificado por vocês, foi Apolo pregado entre vós. Por que tamanha facção, por que tamanho sectarismo? E aproveita para se lembrar que o centro da mensagem é Cristo e este crucificado. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Povo de Deus, nós, como filhos amados do Senhor, que haja em nós a possibilidade, a coragem, a fibra e o destemor, para nos voltarmos para Cristo, não que estejamos desviados, mas que nós possamos nos aproximar, estudar a sua palavra e nos firmarmos nela, estribarmos dela, não com sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Para que nós busquemos o conhecimento, para que nós busquemos a base, a origem das coisas, a origem etimológica das palavras, a profundidade do conhecimento, mas que haja em nós o poder de Deus, que nós estejamos em cima, firmados, convictos, que é o poder de Deus que transformará as vidas por nosso intermédio. O Senhor Jesus diz nas suas palavras: porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos ser cada vez mais sinceros, mais fiéis, prontos para servir ao Senhor, aptos para adorarmos a Deus e estarmos convictos do poder da sua palavra. Que Deus em Cristo venha nos abençoar e que possamos dar a Deus a honra e a glória, e a capacidade estejamos nós, sendo prontos para cumprirmos o ídolo do Senhor Jesus e pregarmos a Jesus Cristo, sem barreira, sem mentira, sem hipocrisia, diferenciarmos um Cristo, mudarmos um Cristo de outra forma para agradar a nós mesmos, que nós possamos estar prontos para servir ao Senhor e aderirmos o verdadeiro requisito da sua palavra, para que então possamos arrebatar as multidões para Cristo e mostrar-lhes o verdadeiro temor da sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, a tua palavra é fiel, a tua grandeza soberana que está lá nos céus. Ó Pai, há um povo teu nessa terra,
povo este que tu chamaste, livraste das barreiras infernais, deste o direito de caminhar para contigo. Portanto, ó meu mestre, vem abençoar o teu povo, guardar e livrar de todo mal, perdoar as faltas dos teus filhos, apagar as transgressões, ligar as orações no trono da tua glória e abençoar rica e gloriosamente no santo nome de Jesus. Ó Deus, abençoe a nação brasileira, derramando do teu Santo Espírito e um avivamento, Senhor, para que os corações possam estar cheios do teu poder, aptos para pregar a tua palavra com discursos inflamados aos ouvidos e aos corações daqueles que os ouvem. Ó meu mestre, abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada um encoraja, Senhor, e levanta os verdadeiros pastores, os verdadeiros adoradores, para divulgar a tua palavra. Ó Deus, vem restaurar as vidas, abençoar os lares, abençoar aqueles que te amam e que estão passando por dificuldade. Abençoar, meu Pai, o casamento de cada um, abençoar os filhos, as crianças, os jovens, as irmãs, os anciãos da igreja, fazendo com que todos passem a falar uma só linguagem, a temer ao Senhor, longe das facções, longe, ó Pai, do sectarismo, e que possamos pregar um verdadeiro evangelho puro, sacrosanto e genuíno, para que o mundo compreenda a grandeza da tua palavra, que a tua unção esteja pairando sobre nós, que o teu poder esteja, Senhor, nas nossas palavras e que nós possamos fazer um grande trabalho e trazermos um grande avivamento para a glória e louvor do teu nome. Amém. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.